Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, 10 horas e 3 minutos, mercado à vista, abrindo aqui no Brasil, 16/12 de 2022, céu azul, sol, 23 graus. Eu desejo um ótimo pregão a todos. Bom, nós vamos começar falando de fluxo e relação preço-lucro. Até o dia 13, fluxo positivo no mercado de ações de 3 bi, 405 milhões, 534 mil. E o PL, a relação preço-lucro aqui no Brasil, ela é a menor desde 2003, está 4,46. Percebam como ela é menor desde 2003. Então nós temos o preço mais atraente em 20 anos. E vejam que a gente atingiu um pico aqui em 2020. Então tá bem atraente realmente. Estrangeiros estão comprando. Pessoal, eu comentei agora há pouco no Telegram que aqui no mini dólar, no F de Foca 23, nós temos um oco. E nesse momento o teste da LTA conecta os fundos desde o dia 8. Então a tendência é de queda, né? Sendo coerente com aquilo que eu falei anteriormente, 5298.500 é um ponto a ser testado ainda hoje, deve sê-lo ao longo do pregão. No gráfico diário a gente percebe que o mini dólar não consegue transpassar essa LTB, então provavelmente o mini dólar semana que vem vai vir aqui região de 5.208, mínima do dia 7/12. O milho sem grandes novidades, né? Tá subindo levemente hoje. Tudo indica uma simetria capaz de trazer o preço a 90 com 80, mas precisa romper com propriedade, primeiramente a média de 21. Em relação aos juros, dei um F25. Ainda está em alta, mas temos o DI na mínima. Topo mais baixo que o anterior, como a gente percebe aqui na tela. Eu vou, digamos assim, ajustar esse gráfico. Dei um F25. Então deve testar e perder 13.410. A gente colocando aqui um intraday no DI. DI muito importante nesse momento, né? A queda no exterior é em razão de juros. Então, sinal de topo, né? Então deve cair aqui, entrar em terreno negativo logo menos. E aí trago aqui o mini índice à tela. Nós comentamos hoje que ainda no período da manhã haveria o teste de 106. Comentei lá nas programações do Telegram. Uma região de suporte a 104.850 foi respeitada. Gap diária, fechado rapidamente, vamos apagá-lo. E aqui traçarei uma reta unindo a mínima recente com a mínima de hoje. Dessa forma, temos um triângulo que me deixa otimista. Na minha visão, existe uma simetria em V, capaz de trazer no mercado ainda hoje a 106.465. Repito, trazer no mercado ainda hoje a 106.465, sendo que o teste do 106 ainda no período da manhã provavelmente vai testar os 106 mil pontos durante a nossa gravação. Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. E respondendo as perguntas sempre com muito prazer e satisfação. O Oliveira diz o seguinte: boa tarde, professor. E pessoal, comentem, deixem o like, se inscrevam no canal, isso é muito importante. Será que com a saída da recuperação judicial da Oi, a Oi tem futuro? Nosso querido amigo
também pede Cielo para já. Então vamos lá. Realmente, né, o que nosso querido irmão de batalha está dizendo é fato, é oficial. Eu acredito que muitos vendidos encerraram a operação. É proibido, né, como às vezes eu vejo alguns ditos professores, influencers, outros dizendo que é proibido tal coisa, é proibido. Proibido nada é, só que assim, hoje trabalhar vendido em Oi, sem cogitação. Lembrando que a justiça seja feita, né? Quando a Oi estava acima de R$1, né, eu dei algumas entrevistas no início do ano para, especialmente para o pessoal do BMC News, e eu comentei, olha, ao final do ano, falaram, pô, você acha que ela pode chegar a R$2? Tal? Eu falei, no final do ano é mais provável ela estar 20 centavos do que R$2, e ela foi até menos que isso, agora está 22. Então assim, é uma compra, pessoal, absolutamente especulativa, não é investimento, né? O problema é que geralmente o pessoal compra de forma alavancada, fica fazendo day trade, é um ativo que eu quero distância, sendo bem sincero, mas é aquela história, eu não sou dono da verdade, enfim. Mas assim, operar Oi é praticamente mais arriscado do que operar no mercado de opções. Nesse momento, você vai operar Oi, eu acho mais fácil. De verdade, é mais fácil operar uma opção da Vale, por exemplo, do que hoje operar uma ação da Oi. É a minha opinião, é o meu entendimento. Ok? E aí, ele pede Cielo. Faremos agora, com o maior prazer. Ciel 3. Ok, isso A minha Siri maluca, que eu não coloquei nada, ela tá falando aqui do iPhone. Cielo é uma ação que foi muito criticada, inclusive por um personagem do mercado aí que todo mundo acha bonzinho, acha fofinho, acha bonitinho, né? E ele falou que Cielo ia quebrar, iria para menos de R$1. Aí ela saiu de R$2 e foi para 6. Ele estava comprado ou vendido, hein? Eu acho mais fácil estar comprado, mas enfim. Todo mundo acha ele fofinho, acha ele bonzinho, porque ele é humildezinho, apesar de ser bilionário. Vai nessa, pessoal, vai nessa. Né? Vai nessa. Então aqui, a Cielo fechou um gap. É uma situação de compra. Não é uma situação de compra, mas eu não compraria eu compraria para guerrilha, de repente comprar para zerar a 5,40. Eu já deixaria até uma ordem lá, possivelmente vai dar certo. Tem um monte de camarada bonzinho aí na bolsa. Eduardo Feres, olá professor, a tendência ainda é de baixa, não? Enquanto não reverter, acho arriscado entrar em qualquer ativo, essa ladeira não acaba nunca. Essa é uma questão de ponto de vista. Eu já gosto de comprar muitas vezes no movimento com a faca caindo, porque você pega descontado. Quando começa a subir, você fala, tá longe do fundo, eu não vou entrar não, só vou entrar se corrigir. A hora que você vê, disparou e fica de fora. Mas é a minha visão, né? Uma questão de visão, não daquilo que é certo ou errado. Martinez, bom dia professor, como você analisa a alta de ontem da Agro 3? No sentido em que o volume foi abaixo da média. Compra, essa eu vou estudar então no Cartesian. Um abraço lá pra galera do Cartesian, Tatiane e o Rafael, que são irmãos, o Gustavo. Anteontem tive o prazer de almoçar com o Rafael Moreira, que é o CEO, um guerreiro, trabalhador. E a plataforma está cada vez melhor. O volume não foi tão baixo assim, foi um volume ok, ó. De 10 milhões, acho que é compra sim. Padrão da alavanca. Muito agradável o almoço com o Rafael. Depois passei na Calunga para pegar alguns itens de pintura para minha filha, umas telas, ela adora. Fui lá no Shopping Moca. Então nós temos um eixo aqui a 27,82 e 31,93, alvo, compra. Uma barra elefante rompendo um martelo. João Vinícius, querido amigo de todos os dias, boa tarde, Cinto Wagner. Olá, caríssimo, querido amigo. Neste momento, o ING se encontra a 105.790, tocando o pavio superior na resistência dos 107 mil pontos no diário. Creio que se essa for rompida, poderemos ter uma inflexão mais significativa? Sim. Parabéns pelo acerto mais uma de Mestre Chiesa, aprendi muito contigo, que Deus te ilumine sempre, obrigado
pela sua gentileza. Esse daqui não vou nem dar atenção, só vou ocultar. A pessoa não tem nem a dignidade de colocar o próprio nome no perfil, né? Então, aprendi muito, que Deus ilumine a todos nós, queridos. Vamos ver um estudo mais detalhado. A inveja é complicada, é algo que envenena a alma. Veio nos 106 mil pontos que nós comentamos. Eu acho, João, que o ponto-chave é o 106.525. Seria muito interessante que hoje fechasse acima desse patamar, porque é a máxima do martelo. Ah, professor, mas não chegou a tocar a linha de retorno como muita gente achou que faria. Mas nem sempre as coisas são tão óbvias, né? Às vezes o vendido está esperando tocar a linha de retorno ou o comprador para tomar, a hora que ele vê, está lá nos 110 mil pontos. Essa que é a grande realidade. Tem um triângulo, a simetria em V diz que hoje vem no 106.465. Primeiro movimento a gente acertou. E quando a gente estuda aqui o gráfico diário, passa a ideia de que talvez aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões possa buscar 116.470. Mas aí precisa começar, né? Precisaria realmente arrancar para ficar uma simetria clássica. Solange Reis, boa noite, professor, tudo bem? Por favor, poderia analisar RADL3, Cirela e Duque 3? Obrigada, para já. Então a gente tem aqui na tela a Raia Drogasil. Eu sou um fã da Raia Drogasil. Quase sempre compro ou na Droga Raia ou na Drogasil. É um ativo clássico que foi penalizado como todo o mercado, com raríssimas exceções. Cumpriu uma simetria em A curta, está numa região de fundo. É uma compra, uma alternativa fantástica para bater renda fixa. Situação técnica de compra. Aí temos Cirela. É uma outra ação também, até para bater renda fixa. O que eu quero dizer com isso? Aquele investidor ou investidora que tem o perfil mais conservador. Né? Excelente oportunidade, padrão penetrante fora da banda, dentro da banda. O Vanderlei comentando que o nosso congresso se vende fácil, mas são todos bandidos e esse não conhece que é moral palavra. Eu particularmente, eu discordo, né? Eu sou sempre muito sincero. A maioria dos políticos são pessoas honestas, pessoas corretas, muito bem intencionadas e sonhadores. A maioria. Só que essas pessoas, quando elas chegam lá, elas percebem grandes dificuldades e passam a entender com o tempo como é que as coisas funcionam. E tem um detalhe, o Congresso é formado pela sociedade. Quem vota nos deputados e senadores, aqui, assim como no Poder Executivo, são as pessoas. Então a maioria tem boas intenções, são pessoas honestas que muitas vezes deixam negócios particulares, família e carreiras, mas tem uma parte também significativa que não é a maioria, que são realmente bandidos amorais, antiéticos, que só pensam, eles têm dois interesses: não ser preso e acumular capital. Então lá é bem visto quem consegue não ser preso e acumular capital ao longo do tempo, mas na minha visão é uma minoria. Ok? O bem prevalece, mas existem políticos que, como em todas as áreas, né, na indústria, no comércio, no mercado financeiro, que são pessoas amorais, antiéticas, que só têm interesses escusos e próprios. E Duque também, você fez digamos aí, um trio de ativos excelente, inclusive Duque faz parte da nossa carteira, aparentemente está num processo de inflexão, fora da banda, dentro da banda, e um W com eixo a 10,37. Ok? Eu respeito muito a opinião dos alunos, mas eu sempre expresso a minha, mas eu entendo sua indignação também. Todos nós estamos indignados. E a melhor forma é cobrar os políticos que lá estão.
ou até mesmo se filiar a um partido político e ir para a luta, né? Que é um dos meus planos para 2023. Eu já sou filiado desde 2018 ao Partido Novo e vou começar a me aproximar dos eventos, ser mais atuante a partir de 2023, né? Como eu sempre comento com os meus queridos alunos e alunas, chega essa época do ano, na verdade, desde o momento que vira novembro para dezembro, eu começo a planejar o ano seguinte, no sentido pessoal, profissional, projetos, né? Sempre de forma muito humilde, de forma muito serena, e eu entendo que uma atuação política mais próxima, né? Claro, gradual, sem atropelos, é um dos meus planos para 2023, justamente porque eu entendo que essa é uma das formas que nós podemos, digamos assim, contribuir para mudar aquilo que entendemos que está errado e que pode ser modificado. Maravilha. Então agora eu vou fazer os estudos dos índices inicialmente. Então assim, vamos lá, fazer um negócio diferente. Nós acertamos o primeiro movimento até os 106 mil pontos. Eu falaria num trade curto agora, de compra, simulando como se nós estivéssemos numa transmissão, num desafio, numa aula. Eu falaria agora em compra 105.730 para entregar 300 pontos acima, 106.030, antes do final da gravação. Eu acho que vai dar certo. Então seria um segundo racional. Então vamos lá, eu vou falar aqui do índice de consumo. O índice de consumo tem pelo menos um sinal de fundo, fora da banda, dentro da banda, martelo com máxima a 2775. 775 era um calçado que tinha na minha época de garoto, que todo mundo queria ter, não era todo mundo que tinha o dinheiro, né? Acho que ele era concorrente do Free London, uau. Tinha o Free London, 775. Tinha um calçado bastante popular também, que era o Lecheval. Lecheval eu tive, um branco com os detalhes em verde-limão. Só que aí ninguém queria jogar futebol, né, com o tal do Lecheval, porque furava. Boa época. Eu tive uma infância muito boa. Tenho somente boas lembranças. Índice de energia, sinal de fundo. Martelo clássico, longa sombra inferior, máxima 74.934. É o ponto a ser vencido. O IMAT hoje está abaixo das médias, mas nada que mude a conjuntura, né? Na verdade, o IMAT é feito aí do o minério de lado e o petróleo em queda. Então está se aproximando de uma LTA. Índice de setor imobiliário mostra o setor muito descontado, tocou uma linha de retorno. Arame de fundo, mulher grávida em japonês. Naturalmente, o fundo anterior, a 62758, é o ponto a ser vencido. Ponto, uma vez vencido, projetará o teste da média móvel de 21, essa linha vermelha que eu trago na tela. E o IFNC, índice do setor financeiro, arame de fundo, né, em conjuntos dias 13 e 14, e martelo com máxima 9422, fora da banda, dentro da banda. Quer dizer, nós temos, eu acho que nós somos aí praticamente pioneiros no estudo dos índices, e os índices eles trazem um resumo de tudo. Quando os índices todos têm sinal de fundo assim, raramente dá errado, então provavelmente vai inflexionar mesmo. Ó, vejam o Small 11, né? Small 11, hoje, pessoal, sendo sempre extremamente transparente, né, verdadeiro, se alguém pensa em colocar dinheiro num fundo, principalmente um fundo um pouco mais arriscado, até uma previdência privada, faz sentido você comprar Small 11. Porque você está pegando um ativo que traz uma compilação de small caps, tem um gap aqui em cima, uma oportunidade histórica, né, de você montar uma posição simples. Ninguém praticamente sabe que tem, mas tem uma taxa de administração, mas ela é mínima. Quer dizer, é uma oportunidade histórica, né, de até para bater renda fixa
para um plano futuro, coisa e tal. E aí nós chegamos aqui na Bolsa de Xangai, respeitou a média de 21 e deve voltar a subir a partir de então, tem um topo anterior para ajudar nesse processo. Índice Nikkei. O índice Nikkei trabalha de forma atabalhoada, bem maluco. Hoje é uma bolsa secundária, né? Mas tem aqui uma base de um triângulo, provavelmente respeitará. O minério entrou numa vibe negativa, como diria a garotada nesse momento, mas nada que mude sua trajetória. Vamos ver na semana. Semana uma queda de 1,39. Descanso aqui após um movimento forte de recuperação. E o petróleo em queda arrefece a inflação, mas prejudica as petrolíferas. Mais do mesmo, foi na média de 21, voltou, deve voltar a subir a partir de breve aqui. Não é tão significativo o movimento do petróleo nesse momento. A Petrobras, por exemplo, nós não temos nenhuma exposição direta ao petróleo, seja ela RRRP3 ou Enalta, por exemplo. A Petrobras, hoje os drivers são mais políticos do que o petróleo propriamente dito. Títulos americanos de 10 anos com repique aqui, mas nada que seja uma inflexão, por exemplo. Os futuros americanos estão em queda, 1% Dow Jones, 0,89, S&P 0,43, o índice de tecnologia Nasdaq, os negócios iniciar-se-ão, como diria Jânio Quadros, 11,6. E provavelmente esse gap aqui será fechado ou algo muito próximo disso, teste da LTA no índice Nasdaq a partir da abertura. Uma abertura em queda também no S&P e no Dow Jones, mas com provável recuperação ao longo do dia. E gap fechado já no Dow. O VIX deve abrir em alta. A venda boa foi aqui perto dos 25, mas se abrir aqui no pré-mercado, de repente se abrir, chegar a bater 25 dólares, acima dos 25, não, tá subindo 2 e... não, tá subindo pouco aqui. Então o momento é de neutralidade, eu não faria nada no VIX. BZQ é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, sinal de topo. A mínima deve ser acionada a 22,42 e trazer o BZQ até a média de 21, estressar essa região. O EWZ é uma mega blaster histórica, ultra oportunidade de compra, distante da média de 21, fora da banda de Bollinger. E trago aqui as bolsas europeias, uma correção proporcional ao processo abrupto, intenso, extenso de alta, então nada, não vejo como uma inflexão, né? Por exemplo, o topo anterior aqui na Bolsa de Paris, maior bolsa da Europa, o Eurostock 50, região também de topo anterior, e o índice DAX, região também de topo anterior. MME, que mede fluxo para mercados emergentes, nós temos um Arami, a mínima de hoje sobre a média de 21, e tenho aqui uma LTA. Na verdade, essa LTA está meio forçada, né? Mas, enfim, eu acho que é mais importante o teste da média. E o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, se tivesse vendido eu encerraria, mas eu não entraria numa compra. Eu também, assim como a gente viu os títulos de 10 anos, não acho que vai inflexionar, mudar a direção nem nada. Ibovespa em dólares, Mega Blaster, oportunidade para os estrangeiros, martelo, máxima 19,774, é o ponto a ser vencido. Vamos ver aqui se tem alguma coisa nova, interessante no broadcast para nós estudarmos. Vamos ver. Acho que não, né? Vai falar aqui o orçamento secreto pelo STF. Vai ser votado na segunda-feira. Faltam Lewandowski e Gilmar Mendes. Está 5-4 para derrubar o orçamento secreto. PEC da transição, Lira colocou para terça e orçamento de 2023 para quarta de semana que vem. Hoje o Congresso vai votar algumas mudanças no orçamento secreto para ver se
sensibiliza os ministros na segunda, né? Ia ser para terça, o Pacheco adiantou para hoje. Ministro do Planejamento e da Indústria e Comércio dentro em breve, eu acredito que nós conheceremos, provavelmente na semana que vem. E tem essa história, né, que não vai ser essa semana, talvez nem esse ano, do Senado votar em relação à lei das estatais, talvez na próxima semana. STF conclui o julgamento do orçamento secreto na segunda, na terça, Lira quer analisar a PEC. Agora o governo já fala até em medida provisória se a PEC minguar. Maravilha. Então aqui, eu vou trazer uma novidade sobre Ibov, mas primeiro eu vou falar do BOVA11. BOVA11 fora da banda, dentro da banda, sinal de fundo, fechou o gap. E o mini índice está arrefecendo, mas deve voltar aqui para o 106. Pode não ser durante a gravação, mas volta para ele volta a testar aqui ele renova a máxima, né? A máxima é 106,010, volta a 106,030, pelo menos ao longo do pregão. Eu comprei uma TV aí no Kabum, sempre comprei lá, nunca deu problema, a TV está atrasada. E eu preciso viajar, tenho que mudar o endereço de entrega. Enfim, depois você fica esperando, eles não respondem. Você começa a gravar, fazer alguma coisa, eles respondem. Então, em relação ao BOVA11 é isso. Dólar eu já comentei, DI. O que eu gostaria de trazer aqui, que é uma novidade, algo novo. Eu estava estudando ontem à noite. Minha filha estava jogando aqui, brincando, eu estudando. E eu vi algo novo. Olha que interessante, pessoal. É uma LTA no Ibovespa que conecta os fundos desde março de 2020. Então, eu parti de março de 2020. Ela conecta até julho de 2022 e agora dezembro de 2022. Não é qualquer linha. Não. E no semanal nós temos um fora da banda dentro da banda. Eu acho esse estudo definitivamente algo novo que a gente procurava. Não. Então podemos estar realmente diante de uma inflexão. Então eu vou fazer aqui os ativos. A partir de segunda eu prometo voltar aí com as carteiras de ações. Deixa só o mercado estabilizar um pouco para a gente está com foco nos benchmarks, a gente volta a ter foco nas carteiras. Então B3SA3, bandas de Bollinger justapostas, eu entendo como início de acumulação para uma subida intensa, um fundo duplo com eixo a 13,05, alvo aos R$16, então não é qualquer movimento. BBS3, né, com essa esperança, digamos assim, do cenário derrubar essa história, né, principalmente dos 3 anos para 30 dias da lei das estatais, a quarentena, trouxe um sinal muito forte para Banco do Brasil, é um engolfo com grande volume, então sinal de compra. BBDC4, o sinal também é forte, sendo ele um padrão penetrante, piercing line pattern entre os dias 13 e 14 de dezembro. Hoje, né, se você me perguntar, poxa, professor, o que você acha Embraer, Itaúsa ou RADL? Eu sou conservador para bater a renda fixa, se possível as 3. Mas se tivesse que escolher uma, RADL e Embraer, mas Itaúsa vem logo atrás. O sinal em Itaúsa é muito forte. É um padrão penetrante, fora da banda, dentro da banda, sinal forte de fundo. O mercado está indicando que tem boas novas pela frente. E no caso aqui de Itaú Unibanco, é uma estrela da manhã, Morningstar, sinal forte também. Sambi 11, eu comentei que ela foi trocada porque acredito numa recuperação dos bancos, mas ela vai ser a que vai subir menos, então por isso ela não faz parte da carteira. Vai subir também, mas menos que as outras.
A que tem o maior potencial de recuperação é a BPAC, no meu entendimento, pelos fundamentos. Região de fundo, né? Marcou a inflexão de julho. Padrão penetrante, fora da banda, dentro da banda. Aí eu chego aqui em Petrobras. Petrobras, eu faria uma compra com reticências, mas faria, eu acho que vale o risco. De repente a gente vê o ativo até a R$ 27,00 ainda no mês de dezembro. Uma pinça, fora da banda, dentro da banda. Se a gente pegar os corpos dos candles, é um padrão penetrante também. E aí eu chego em Vale. Aos trancos e barrancos vai subindo, deve buscar os R$ 90,00 nos próximos pregões. Então tá entregue. Saúde e paz a todos, muito obrigado pela sua atenção. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, queridos. Valeu!